Os livros do passado são melhores escritos que os atuais? Essa questão suscita um antigo embate entre a literatura clássica e a literatura contemporânea. E antes de qualquer coisa, vale frisar que o nosso objetivo aqui não é alimentar essa disputa, mas mostrar que cada uma delas tem sua devida importância de acordo com o contexto em que ocorrem. Ok, vamos lá. Opiniões e gostos pessoais sempre vão existir e vão ser diferentes, sim, e olhe, isso é muito positivo. Eu, particularmente, sou muito favorável que haja discussões e debates entre as pessoas com opiniões contrárias. É claro, desde que haja respeito. Livros clássicos são muito importantes, e isso não é apenas uma opinião do senso comum. Quem diz isso é a crítica especializada, pessoas que muitas vezes dedicaram a vida estudando literatura. É óbvio que devem existir politicagens nesse meio, assim como existe em qualquer outro. Porém, eu acredito que muitos desses livros, considerados clássicos absolutos da literatura, têm fortes embasamentos para ganharem tais títulos. Raciocinem comigo. Livros escritos há muitos anos e que já passaram por mãos de diversas pessoas em diferentes épocas e ainda assim perduraram. Devem ter alguma coisa de especial, não é mesmo? É óbvio que ninguém é obrigado a gostar dos livros mais antigos, até porque isso é algo bem pessoal, mas devemos reconhecer a devida importância de tais livros, considerando o contexto histórico e os renomados autores que ficaram marcados na história da literatura. Assim também, não devemos considerá-los mais importantes ou melhores escritos que os livros mais atuais, pois a literatura contemporânea tem também grandes obras e autores renomados que sem dúvida ficarão marcados. Portanto, deve-se evitar comparações entre as obras literárias, pois cada uma delas tem suas peculiaridades. As mais antigas, por exemplo, nunca vão ter uma linguagem atual. Elas refletem toda uma cultura que já não existe mais, e eu, pelo menos, vejo isso como algo interessantíssimo. Vocês já pararam para pensar como essas pessoas viviam? Como elas pensavam? De que jeito elas falavam? Tudo isso a gente encontra nesses livros, e isso não é muito legal? Eu, quando estou lendo um clássico, sempre tento vestir a minha roupa de habitante daquela época, da qual estou lendo. Tento me imaginar como vivendo naquele tempo diferente, muitas vezes sem eletricidade, sem meios de transporte ágeis, sem dinamismo que temos hoje. Acho que tudo isso fica muito mais interessante na hora da leitura, quando pensamos dessa forma. O legal é degustar aquilo, aquela época, aquelas pessoas com bastante tempo. Eu sei que as escolas traumatizam muitas pessoas com isso. Afinal, quem nunca teve que ler Memórias Póstumas ou Dom Casmurro quando tinha seus 13 ou 14 anos e odiou tudo aquilo, taxando-os como chatos e irrelevantes? Do mesmo modo, comete um erro muito grande quem despreza a literatura de hoje, intitulando-a como descartável e contemporânea. É bom lembrar que os considerados clássicos universais hoje também foram contemporâneos de suas épocas e muitas vezes taxados e excomungados, como do mesmo jeito que alguns pseudo-intelectuais fazem com os nossos contemporâneos hoje. Eu, particularmente, dou muito valor para a produção atual, sim. Afinal, a literatura não é algo que deve ficar estagnado no tempo. Ela deve se renovar todos os dias.